No futebol, existem partidas que são muito maiores do que um simples jogo. Partidas que fazem parecer que a própria história parou para assistir. E foi exatamente esse o caso do confronto entre Portugal e Croácia nos 32 avos de final da Copa do Mundo de 2026. Porque não era apenas uma disputa por uma vaga na fase seguinte. Era o encontro de duas grandes gerações e de duas lendas que viveram alguns dos melhores anos de suas carreiras juntas no Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Dois dos maiores jogadores deste século, e para muitos torcedores, essa poderia ser a última dança dos dois em uma Copa do Mundo. Antes mesmo do apito inicial, o clima já era emocionante. Ronaldo estava perto do fim de sua carreira internacional, assim como Modric. Eles passaram muitos anos juntos no Real Madrid, conquistaram 4 títulos da Liga dos Campeões da UEFA e escreveram uma história inesquecível no Santiago Bernabéu. Mas, em Toronto, não havia espaço para a amizade dentro de campo. Apenas um seguiria vivo na Copa do Mundo. O outro estaria muito perto de se despedir do sonho para sempre. Desde os primeiros minutos, Portugal impôs sua personalidade. A equipe dominou a posse de bola, controlou o ritmo da partida e pressionou a Croácia desde o início. Os números confirmam isso. 62% de posse de bola para Portugal contra apenas 38% da Croácia, além de 542 passes com 92% de precisão. Estatísticas que mostram claramente o domínio português durante a maior parte do jogo. Mas o mais impressionante na Croácia foi que ela não teve medo. Apesar de ter menos posse de bola, foi muito mais perigosa no ataque. Isso ficou evidente nas estatísticas. A Croácia finalizou 13 vezes, sendo 7 no alvo, enquanto Portugal chutou 15 vezes, mas apenas 3 entre os 3 postes. Era um sinal claro de que, sempre que os homens de Modric chegavam ao terço final do campo, criavam um verdadeiro perigo. O primeiro tempo foi muito mais equilibrado do que os números da posse de bola sugerem. Portugal controlava a bola, mas a Croácia estava extremamente organizada. Modric desacelerava o jogo sempre que a pressão aumentava, enquanto Mateo Kovacic cobria enormes espaços no meio-campo. Do outro lado, Cristiano Ronaldo buscava constantemente encontrar espaços na defesa croata. A primeira etapa terminou empatada, mas a sensação era de que a partida ainda reservava muitos momentos decisivos. E foi exatamente no início do segundo tempo que a verdadeira emoção começou. Aos 53 minutos, a Croácia desferiu um duro golpe em Portugal. Ivan Perisic aproveitou um erro defensivo e marcou o gol que colocou os croatas na frente. De repente, o placar era 1-0 e Portugal se viu muito perto da eliminação. Esse gol mudou completamente o jogo. A Croácia passou a acreditar ainda mais na classificação, enquanto Portugal começou a jogar com pressa. A torcida portuguesa ficou apreensiva e o tempo parecia passar cada vez mais rápido. Mas foi então que apareceu o nome de Cristiano Ronaldo, o jogador que passou toda a sua carreira decidindo os maiores momentos do futebol. Aos 68 minutos, Portugal ganhou um pênalti após revisão do VAR. Cristiano Ronaldo assumiu a cobrança sob enorme pressão. Todos sabiam o peso daquele momento. O craque português bateu com categoria e mandou a bola para o fundo das redes, empatando o jogo em 1-1. Depois do gol, a partida ficou ainda mais intensa. Portugal partiu com tudo em busca da vitória, enquanto a Croácia respondia com contra-ataques perigosos. A cada minuto que passava, a sensação era de que um novo momento dramático estava prestes a acontecer. Na verdade, se houve alguém na Croácia que mereceu tantos elogios quanto Modric, foi o goleiro e toda a linha defensiva. Portugal conquistou 9 escanteios durante a partida e pressionou por longos períodos, mas os croatas continuaram resistindo com muita organização. Quando o jogo entrou nos acréscimos, todos já começavam a pensar na prorrogação. Mas o futebol tinha outros planos. Aos 90 mais 4 minutos, Rafael Leão arrancou pela esquerda e fez um cruzamento perfeito para essa área. Lá apareceu Gonçalo Ramos, que subiu mais alto que todos e cabeceou para o fundo das redes. 2-1 para Portugal. Explosão nas arquibancadas. Comemoração enlouquecida entre os jogadores. Um gol que parecia garantir definitivamente a classificação portuguesa. Mas o verdadeiro drama ainda não havia terminado. A Croácia se recusou a desistir. Nos últimos instantes,
instantes da partida, todos avançaram para o ataque. O goleiro, os defensores, os meio-campistas, todos buscavam uma última oportunidade. Então veio o momento em que os croatas acreditaram ter voltado à vida. A bola entrou, os jogadores comemoraram, a torcida explodiu de alegria. Até Luka Modric acreditou que o sonho ainda estava vivo. Mas, segundos depois, veio a revisão do VAR. A tecnologia identificou um impedimento na construção da jogada. Após uma longa análise, o gol foi anulado. Foi um dos momentos mais cruéis de toda a Copa do Mundo, porque entre comemorar o empate e dar adeus ao Mundial, existiram apenas alguns segundos. Na verdade, a parte mais cruel daquele lance não foi a decisão de marcar impedimento, mas o momento em que ela aconteceu. A Croácia já vivia uma comemoração completa. Os jogadores correram em direção à torcida, o banco de reservas explodiu de alegria e até Luka Modric parecia acreditar que a partida havia ganhado uma nova vida. Então, em questão de segundos, tudo se transformou em silêncio. É uma das experiências mais duras que um jogador de futebol pode viver. Tocar a esperança com as próprias mãos e, de repente, vê-la desaparecer por causa de apenas alguns centímetros. Foi esse o momento que decidiu tudo. E se houve algo que tornou essa partida diferente de qualquer outra nesta fase da competição, foi a história humana por trás dela. Porque não era apenas um duelo entre Portugal e Croácia. Era também um encontro entre Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Dois jogadores que dividiram uma das maiores eras da história recente do Real Madrid. Levantaram troféus juntos, comemoraram gols e títulos inesquecíveis e escreveram seus nomes para sempre na história do clube. Mas, naquela noite, cada um defendia um sonho diferente. Cada um lutava pela bandeira do seu país. E ambos sabiam que as oportunidades restantes de disputar uma Copa do Mundo já eram muito poucas. Por isso, cada momento em que os dois apareciam juntos durante a partida tinha um significado especial. Todas as câmeras do estádio os procuravam constantemente, porque todos tinham a sensação de estar assistindo ao fim de um capítulo inteiro da história do futebol moderno. Depois do apito final, veio a cena que todos esperavam. Cristiano Ronaldo e Luka Modric. Dois ex-companheiros, duas lendas, donos de centenas de partidas e inúmeros títulos. Os dois se encontraram e se abraçaram em um momento profundamente emocionante. Uma cena que fez muita gente sentir que estava testemunhando o fim de uma era no futebol. Se olharmos para as estatísticas, veremos que Portugal teve o controle da partida. 62% de posse de bola, 542 passes, com 92% de precisão e 9 escanteios. Mas a Croácia foi mais perigosa diante do gol, com 7 finalizações no alvo contra apenas 3 de Portugal. Isso mostra o quanto o jogo foi mais equilibrado e difícil do que o placar final faz parecer. Se há algo que precisa ser reconhecido na atuação da Croácia, é a sua personalidade. Mesmo com Portugal dominando a posse de bola e trocando muito mais passes, os croatas conseguiram criar as melhores oportunidades. 7 chutes no alvo contra 3 deixam claro que a equipe não ficou apenas defendendo e esperando. Pelo contrário, esteve muito perto de levar a partida para a prorrogação e talvez até mais longe. Se houve um grande herói da partida, esse foi Gonçalo Ramos. Foi ele quem marcou o gol que salvou Portugal da prorrogação e possivelmente da eliminação. Ao mesmo tempo, é impossível não destacar Cristiano Ronaldo, que marcou o gol de empate no momento mais difícil do jogo e devolveu a esperança à seleção portuguesa quando ela estava muito perto de dar adeus ao torneio. A Croácia, por sua vez, deixou a competição de cabeça erguida, lutou até o último segundo e chegou a marcar um gol que todos acreditaram mudar o destino da partida, antes de ser anulado pelo VAR. Talvez tenha sido a última grande noite de Luka Modric em uma Copa do Mundo, o homem que liderou seu país durante tantos anos e deixou um legado eterno na história do futebol croata. No fim, as pessoas vão lembrar que Portugal venceu por 2-1 e garantiu a classificação. Mas quem assistiu ao jogo sabe que a história foi muito maior do que o resultado. Foi a história de Cristiano Ronaldo e Luka Modric, a história do gol decisivo de Gonçalo Ramos e a história do gol croata anulado nos últimos instantes. Foi uma noite que lembrou mais uma vez que a Copa do Mundo é o palco onde nascem as histórias mais belas e, ao mesmo tempo, mais cruéis do futebol. E o mais importante é que Portugal agora terá um grande desafio contra a Espanha nas oitavas de final. Um duelo entre dois países vizinhos e duas das seleções mais fortes do torneio. Depois de tudo o que aconteceu contra a Croácia, os portugueses sabem que precisarão jogar em um nível muito mais alto, porque contra a Espanha talvez não exista uma segunda chance para escapar nos minutos finais. Mas, se esta partida ensinou alguma coisa, é que ter um jogador como Cristiano Ronaldo significa que a esperança permanece viva
até o apito final, e que Portugal ainda tem a capacidade de virar os jogos mais difíceis quando a Copa do Mundo chega aos seus momentos decisivos.